Eu quero mexer num vespeiro agora, gente, que é o seguinte. Um dos pontos que eles falaram, né? Dessas merdas da galera falando na internet. Primeiro, né? A gente já falou do puritanismo histórico, que esse foi o principal, a gente já quebrou. Eu acho que... Acho que né? sim. O outro foi essa questão que não só no Assassin's Creed, mas em outros jogos também vem falando muito, que é de forçar a agenda. Né? De forçar a pautas, forçar agendas, né? Vou deixar vocês comentarem primeiro, depois eu dou minhas duas palhinhas. É a galera do mimimi, né? Exatamente. Né? Porque é como se a Ubisoft estivesse forçando a agenda da diversidade no Assassin's Creed. Estivesse impondo diversidade às pessoas. Mas você põe pra fora, aqui pode até palavrão também, tá tudo liberado. Vou esperar. Deixa a Andressa falar primeiro. Eu vou tomar aqui um café. O podcast é mais 18, tá? Então, se a gente sair palavrão aqui, tá liberado. Não, e a questão é que, assim, a questão é que o pessoal tá perdendo um pouco a linha com esse tipo de pensamento. Porque, assim, até recentemente teve o lançamento do jogo Split Fiction, que tem 2 protagonistas mulheres. As pessoas estão falando, teve forçação de barra, forçou a agenda e tudo. E aí, o próprio criador do jogo chegou e falou assim, gente, não tem forçação de agenda nenhuma, são as minhas filhas que estão ali no jogo. Então, o pessoal, tipo... são argumentos muito infundados, sabe? Porque, assim, tem vários jogos que tem protagonistas mulheres, tem vários jogos que tem protagonistas de outros gêneros. E, assim, a gente viveu aí uns anos 80 com a Samus sendo protagonista. A gente só sabe que é a Samus depois no final. Mas, assim, foi a primeira protagonista mulher. Tivemos aí vários jogos com protagonistas femininas e tudo. Então, assim... E ninguém nunca reclamou, sabe? Durante décadas, ninguém nunca ficou falando que... tá forçando a agenda. Tá forçando isso. Gente, não é forçação. É justamente o que a gente tá falando. É a licença poética para poder criar jogos e poder criar histórias ali com diversos personagens, com diversas... como é que se fala? Com diversos... Perdão, esqueci a palavra certa. Mas, por exemplo, o primeiro Assassin's Creed passa todo ali no Oriente Médio. O protagonista é árabe, o Altair. Foi forçação de agenda eles terem criado essa série por causa disso? Prince of Persia também, é todo ali ambientado no Oriente Médio. É forçação de agenda colocar um personagem que não seja europeu ou ocidental? Então, assim, não sei, sabe? Eu acho que as discussões hoje em dia sobre videogames estão muito de uma forma muito acalorada e pouco reflexiva. Pouco reflexiva. Exatamente. Sim. Isso é fato. Sim mesmo. E toda vez que falam de forçação de... Ai, perdão, Mariana, você fala? Não, pode. Não. Toda vez que falam de forçação de agenda, pra mim, eu tento fazer uma reflexão, porque pra mim também seria muito fácil reagir de forma raivosa, porque quando finalmente eu estou me sentindo representada no Eloy, quando finalmente eu estou me sentindo representada numa protagonista feminina que não é hipersexualizada, entendeu? Isso é uma forçação de agenda. Só que, e a agenda que está sendo forçada em cima de mim a vida inteira, que é da mulher gostosa objetificada? Isso não é forçação de agenda? Não deixa de ser uma agenda do patriarcado? Agora, quando é uma agenda que mantém o status quo, não tem problema. Exatamente. Agora, se a gente tem uma proposta, a gente tem uma empresa que está trazendo uma pauta de diversificação, de sair do óbvio, porque, vamos ser sinceros, se ir na onda dessa galera, todas as indústrias vão falir. A Marvel está falindo porque fica pensando só nessa galera. Porque você continuar mantendo o status quo é repetitivo. É chato. Todo mundo já fez isso. É igual a todos os anteriores. Sim. E eu sei que tem gente que tem uma baixa capacidade de... Né, ainda tem aquela mentalidade da criança de 3 anos que necessita da repetição abusiva para se sentir pertencente, entendeu? E precisa assistir exatamente o mesmo desenho, no mesmo formato, com as mesmas caras, com o mesmo tipo, o mesmo perfil físico para se sentir pertencente ao mundo, e com síndrome de protagonista universal, porque se eu não me sinto representado no protagonista, então isso está errado... Mas e a gente que nunca foi representado como protagonista até há pouco tempo atrás? Pois é. Exatamente. Exatamente. Então fica então, se uma menina negra como a Andresa teve que se identificar na Samus loira por tanto tempo como representante feminina, gente, qual é o problema? Eu acho que é uma mão da
Porra, amor, te amo, tá? Mas, desculpa, um samurai desse naquela parêntese, armadura, gente. meu bem. Nossa. Qual é o problema também dos brancos se identificarem em um grande protagonista preto? Que todos os pretos foram obrigados, até metade da população mundial foi obrigada a se... Teve uma agenda branca forçada goela abaixo por anos e anos. Isso não é agenda? Então, tipo, agora então, você trazer uma proposta de valores diferentes do status quo é forçar a agenda. Mas a agenda para manter o status quo não é agenda, não é forçação de agenda. Exatamente. E aí? Exatamente. É isso que eu pergunto para quem reclama. Essa reflexão que eu quero deixar para a galera. Marina Flow. Sensei, eu vou... Eu acho, assim, quando a gente está vivendo um momento agora, né, nessa era da informação, que é uma era que a informação está circulando loucamente, a gente não sabe nem de onde ela vem e ela está chegando na gente, né? A gente está vivendo um momento que, quando eu penso numa pessoa que diz que é uma forçação de agenda, tá? Eu imagino aquele cara que vira e fala assim, mas tudo agora é isso, que mimimi, que não sei o quê, que nananã. E é interessante, eu estava ouvindo a Andressa falar aqui, eu estava pensando, né, assim, a diversidade é o que a gente vive, é a realidade, né? E eu acho que as pessoas, elas estão com uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade. Eu acho que, finalmente, as pessoas estão tendo que encarar que a realidade dela de ir para a escola particular e só conviver com brancos não é a realidade do mundo. Do mundo, exatamente. Né? Você não tem... por mais que durante anos e anos e anos a gente tenha sido forçado, né, a engolir um padrão, uma informação padrão, né? A realidade não é essa. E quando a informação começa a circular de um jeito louco e rápido e numa quantidade absurda, a gente começa a ver que a nossa realidade, ela é um pedacinho muito pequeno da realidade mesmo. Né? Do mundo. Do né? mundo. Do mundo. Então, representatividade não é impor uma agenda, é mostrar que o mundo é diverso. Sim. Que tudo é diferente, assim, que nós somos diferentes entre nós somos indivíduos, ninguém é igual a ninguém, né? E eu gosto muito da ideia de que tudo é político. Sim. Tá? Viver é político. Viver é político. Viver é político, né? E quando a gente fala sobre bandeiras, tá forçando uma bandeira. Não, você vive aquela bandeira, você vive isso, né? As pessoas vivem aquilo ali. E quando você dá destaque para determinado assunto, você está dando destaque para um grupo de pessoas Sim. que merecem destaque, como qualquer outro grupo, né? A gente teve um grupo muito específico tendo destaque por muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. E esse destaque não é que... não, mas esse grupo agora não merece mais nenhum destaque, porque já teve destaque por muito tempo. Não é isso. Não é isso. Até porque muito dificilmente esse grupo vai deixar de ter destaque. Exatamente. Depois de tanto tempo, né? Mas a gente precisa entender que a parte brilhante da nossa diversidade é a própria diversidade. Exatamente. É a gente entender que o nosso mundo, ele se constrói com grupos diferentes, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. E quanto mais a gente conhece esses pensamentos diferentes, mais rico a gente se torna, Exatamente. né? Porque esse mesmo pensamento que vem sendo repetido ao longo de muitos anos, ele levou a gente por um caminho que hoje a gente sabe que não foi bom, não foi legal, Sim. né? Então a gente precisa desconstruir isso de certa maneira, a gente precisa sair dessa linha, né? Só que no momento que a gente está vivendo agora, a falência desse modelo, né? Desse modelo capitalista, desse modelo que visa lucro acima de tudo, está despertando nas pessoas, ao invés de despertar uma busca dentro dessas informações todas, uma busca por reflexão, por desconstrução, né? Tá levando a galera
ao contrário. A virar e falar assim, mas que mimimi. A rejeitar a existência do outro, porque quando você... Tudo bem, tem muito argumento que vai muito na sua linha de raciocínio, que é, mas eu não jogo videogame pra ver a realidade. E é uma mentira. Mentira. Você está mentindo. Porque quando você senta para jogar o seu joguinho com o samurai branco, você está querendo você viver a sua realidade como pessoa branca num mundo de samurai. Sim, e Exatamente. além disso também, eu acho que outra coisa que tem acontecido também, como as informações estão muito globalizadas, importam-se pautas de outros países que nada tem a ver com a nossa realidade. Exato. Importa-se pauta da Europa, dos Estados Unidos, e lá tem uma realidade totalmente diferente da nossa, sabe? Os grupos étnicos e tudo são diferentes dos nossos. Então, assim, o pessoal tá misturando alhos com bugalhos, sabe? O pessoal tá misturando muitas coisas e eu acho que é justamente isso. Eu acho que também falta você... E eu acho que também as pessoas estão tanto tempo na internet, que elas acreditam que aquilo dali é a realidade. Se a gente sair da internet, pega um trem, um ônibus, sei lá, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para poder ir trabalhar, a realidade é muito maior do que aquele recorte que a gente vê na internet, sabe? A gente vê pessoas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. Vai lá na Estação da Luz, ou, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Sei lá, tipo, 7 horas da manhã. É uma realidade muito, muito maior do que o que a gente vê nesse recorte da internet, nesse recorte de videogames. É uma coisa muito, muito pequena. Então, assim, eu acho que as pessoas estão fechando muito os olhares delas, sabe? A capacidade empática das pessoas está muito limitada. A capacidade de... limitada. Uma coisa, um comentário que eu fiz em um dos trailers da Ubisoft, né? Que eu falei, né? Que sim, era um personagem de história, parará. Uma das coisas que vieram me atacar foi, né? Por que você, que não é preta, tá defendendo a causa preta? Eu falei, porque existe uma coisa em mim chamada capacidade empática. Não é porque eu não sinto a dor deles que essa dor não existe. Não é porque eu não sofro na minha pele que aquilo não existe. Exato. Entendeu? E tem uma galera aí muito maluca que pauta o mundo baseado exclusivamente na sua própria vivência. Exatamente. Né? Então, Exatamente. óbvio que você... por toda a construção histórica das nossas sociedades, você tem uma elite branca que consome muito mais porque tem muito mais dinheiro. Muito mais acesso. Então, não é porque tem menos jogadores... porque a quantidade de mulheres que jogam videogames é pequena, então a gente não vai... Então, para a empresa não é comercialmente interessante. Por que será que tem tão poucas mulheres que jogam? Será que não é porque elas não se identificam? Será que não é exatamente porque quando eu quero fugir da minha realidade, eu não quero ir para exatamente a mesma realidade que eu já vivo? Porque eu sentar para jogar um Stellar Blade é eu sentar com uma protagonista com um padrão de beleza que eu nunca vou alcançar, que eu tenho que aguentar essa pressão na minha realidade o tempo todo. Então, para mim aquilo não é fantasia. E eu nem me identifico. Então não é um escapismo para mim. Aquilo é eu viver mais um pouco do assédio e do medo e do machismo e da misoginia. É eu ser obrigada a engolir isso também no jogo, que eu já sou obrigada a viver na minha realidade. Sim. Então, é um escapismo pro cara que não tem capacidade de conversar com uma mulher gostosa, para ele é um escapismo. Sim. Entendeu? Sim. Para mim, é eu ser obrigada a controlar uma marionete que representa tudo aquilo que me pressiona, que me causa ansiedade, que me deixa... que me tortura num nível inconsciente, gente. Porque por mais que a gente tente desconstruir isso, tente não deixar essas coisas atingir a gente, o tempo todo, de todos os lados, porque isso tá em todas as mídias de entretenimento, me bombardeando o tempo todo. Então, às vezes, as pessoas sem essa capacidade, não têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber a importância daquilo para o outro. Sim. Porque por mais que... E a gente que é mulher, a gente sempre foi obrigada a se identificar com personagens masculinos. A admirar personagens masculinos, a se inspirar em personagens masculinos. Porque não existia personagem feminina, né? O ano passado, eu tive o privilégio de ir para o Anime Friends...
E tive o privilégio de falar com a atriz da Pink Flash. Que foi assim... Era só existia mulher heroína naquela época. Era a Pink Flash, a Yellow Flash e a She-Ra. É verdade. Eram só essas. Eu tive a boa sorte de me identificar com a Pink Flash. E eu tive a boa sorte de querer, né, de não rejeitar. Porque eu tive uma fase da minha vida que eu rejeitei o rosa. Por quê? Porque a gente é ensinado que ser mulher é ruim, é ser inferior. É fragilidade. É fragilidade. Aconteceu até recentemente com o filme da Barbie. As mulheres estavam indo de rosa, o pessoal, ai, que frescura. Ai, que isso, ai, que aquilo. Ai, que histérico. Fora a imposição, né? De assim, meninas usam rosa, meninas Exatamente. usam azul. Você só pode fazer isso aqui e seu irmão, homem, pode fazer todo o resto. Todo o resto. Né? Você é limitada, mas ele não. Sim. Entendeu? E isso acontece em níveis inconscientíssimos. E às vezes a gente tem pessoas que muito mais iluminadas, sensatas, e que mesmo assim você percebe como elas dão uma escorregada de vez em quando, porque tá no inconsciente. É algo que você vive tão imerso. É o inconsciente coletivo, né? Sim, Na verdade, que permeia a nossa... permeia a nossa sociedade. E toda vez que a gente reforça isso, a gente tá falando que esse é o certo, esse é o normal. Quando a gente olha para o mundo e vê que o mundo é muito maior do que essa bolha dominante, entendeu? E começa a tentar mostrar, vamos ver um samurai preto? Super bem modelado? Vamos ver uma japonesa como protagonista? Vamos ter uma japonesa como protagonista? Uma mulher ninja, Uma né? mulher ninja. Que, outra coisa histórica coisa aqui importante. também, né? Que existiram também muito mulheres samurais. Por que não Gente, temos nenhuma obra de ficção com a Zona Budeixa? Exatamente. Assim, as pessoas não têm ideia, né? Quando aparece uma mulher como guerreira, fala assim, lá, ó, forçando uma agenda, Forçando a agenda. botando uma mulher só para ter representatividade, né? Tá na cota das mulheres do jogo. Gente, existiam grupamentos militares femininos durante a Era Sengoku. As Zona Bugeisha eram samurais. Elas eram mulheres guerreiras com treinamento militar. E elas vão existir até a Era Edo. Sabe? Elas têm representatividade, elas vão lutar, elas vão para o campo de batalha. A gente tem grandes nomes femininos na história do Japão que lideram grandes batalhas, né? Mas isso, conforme o tempo vai passando, né? E essa verdadeira agenda de patriarcado vai sendo imposta, essas mulheres elas vão sendo escondidas, esses personagens vão sendo escondidos. Então, é o Yasuke que é escondido, e aí quando ele é recuperado, o pessoal fala assim, ué, mas que é esse cara? De onde ele saiu? veio? Vocês estão inventando personagem. Não! Né? Ai, a mulher luta. Luta! Aliás, há muito tempo. Né? Durante muito tempo.